Um eleito pode cair da graça? Pode. Pode? Pode. O que acontece é que Deus não deixa ele morrer no estado de queda. Um Entendeu? eleito cai da graça? Pode cair da graça. Quebrou pode. o calvinismo. Negativo. Perseverança dos Quem santos. afirma isso é João Calvino. E a Bíblia? João Calvino vai dizer que Pedro, no momento em que pecou, negou a Jesus Cristo, ele perdeu toda a sua salvação. Isso quem vai dizer é João Perdeu Calvino. a salvação? Perdeu Mas o calvinismo salvação. não perde salvação? E isso no calvinismo que o senhor conhece, não no calvinismo que eu tô apresentando aqui. Fiquei espantado agora, com muito Veja bem. respeito, Aurinho. Eu tô dizendo que um eleito cai e perde a salvação, é isso Pode mesmo? Ele pode cair, Então pode não era perder a eleito. salvação. O eleito pode ou não perder a salvação? Isso é uma coisa que tem abalado também um pouco. Isso tem trazido uma certa confusão no meio reformado, essas declarações que o Francisco Tourinho tem feito referente a isso, falando que isso trata-se do calvinismo clássico. Vamos fazer algumas reflexões. Isso repousa no seguinte, em algumas premissas. Se você pecar gravemente hoje, morrer sem se arrepender, mesmo sendo eleito, irá para o inferno? Isso por si só já soa contraditório, ao meu ver. Mas é justamente essa pergunta que está explodindo na internet. Porque o Tourinho, ele foi num podcast que estava lá o César Cavalcante, tinha um host lá que eu não conheço, afirmou exatamente isso. Ele disse basicamente que se o eleito estiver no estado de pecado grave, realmente morresse sem esse arrependimento, ele estaria condenado como se não eleito fosse. Isso significa perder a salvação? Aí que está a pergunta que vamos tentar refletir aqui um pouquinho. Mas antes disso, você que já conhece nosso conteúdo, vai deixar o like na confiança. Você que não conhece ainda, eu vou te convidar que você assista esse vídeo até o final. E aí sim, deixe o like ou se inscreva se assim desejar. A primeira parte da reflexão que eu queria fazer é justamente que quando nós entramos no calvinismo e começamos a refletir sobre como é poderosa a salvação, a fé salvadora que Deus opera em nós, de certa forma isso, quando chega a um coração do crente regenerado e ele entende a soteriologia reformada, no caso, ele sente um conforto. Porque no meio arminiano, essa insegurança que dá em fé salvadora, em você pensar um momento que está salvo, outro momento eu pequei, sei lá, falei um palavrão e essa pessoa morre e vai para o inferno. Então é uma salvação frágil que não consola o coração de ninguém. Então, o primeiro ponto, ao adentrar na soteriologia reformada, é se deparar justamente com a bênção que é a salvação verdadeira, né, de Cristo, que não pode ser perdida. O que o Tourinho está querendo dizer com isso? Eu acredito que quando Francisco Tourinho ele segue essa linha de pensamento, a intenção dele é combater o antinomianismo, ou seja, a ideia que o cristão pode pecar sem consequências, o que muitas vezes a crítica que algumas pessoas fazem ao calvinismo. Diz assim, os calvinistas acham que não perdem a salvação e por isso que eles vivem pecando, vivem na gandaia. Então, quando o Tourinho traz isso, ele está fazendo a crítica ao antinomianismo. Inclusive, ele citou, né, no vídeo posterior dele, esta posição está presente em Calvino, está presente em Torretin, em Bessa e em Riveto, que quando eles afirmam que quando o crente peca de forma grave, ele perde todos os benefícios que a fé salvadora garante ao eleito. A ideia apresentada é a seguinte: o eleito pode cair tão profundamente que ele entra em estado de impenitência. Esse estado é um estado
de alguém que é digno da condenação. Porém, o eleito não deixando, sendo eleito, ele não deixa de pertencer a Deus. Não deixando de pertencer a Deus, o Senhor irá resgatá-lo, se eleito for. E ele não vai morrer nesse estado. O que Francisco Tourinho está querendo dizer isso? Por mostrar que sim, os reformados clássicos, eles usavam essa linguagem mais forte. Eles usam exemplos, o exemplo de Davi, que Davi teria perecido, se assim morresse nesse estado também. O exemplo de Pedro, que Pedro foi cortado. Ao usar esses exemplos, ele diz que o crente se torna assim, digno de condenação. Agora nesse bloco a gente vai trazer um ponto que equilibra tudo, que a teologia reformada ela ensina o que é afinal de contas. Apesar dessa primeira reflexão, ela ensina que o pecado ele não tira a salvação, mas Deus pode sim permitir que você esteja nessa condição para operar no propósito dele. Como foi com Pedro, como foi com Saulo, como foi com Davi, mas que ele não irá permitir que você fique nesse estado se eleito for. O eleito pode cair? Pode, gravemente até em pecados que são para a morte. Mas ele não vai permanecer nesse estado. Após essas reflexões, eu gostaria que você comentasse aí, sinta-se à vontade nos comentários para dar sua opinião, enquanto calvinista ou não, se você concorda com isso que o Tourinho falou. E o convite final é que você assista esse vídeo aqui.